Fala, meus queridos, tudo bom? Como é que estamos? Let's go! Então vamos lá, vamos começar com a estrutura da membrana plasmática, tá? A primeira parte, lembrando que a membrana plasmática tem uma bicamada de fosfolipídios. A cabecinha do fosfolipídio, que tem o fosfato, ela é polar. Então ela interage muito bem com água. Então essa parte aqui, ó, nós vamos chamar de parte hidrofílica, que interage com a água do lado externo da célula. E aqui embaixo, de novo, outra parte hidrofílica, que interage com a água do lado interno da célula. O recheio da membrana, formado pela cauda de ácido graxo desses fosfolipídios, vai ser considerado hidrofóbico, ou seja, não interage muito bem com a água. E é a parte principal da bicamada de fosfolipídios. É justamente o que delimita o meio interno do meio externo. É por isso que a membrana plasmática, então, vai ser excelente para delimitar esses dois meios. Outro componente principal das membranas são as proteínas. Só que proteínas não são componentes estruturais. Não é para dar integridade para a membrana, e sim componentes funcionais. Ou seja, essa proteína aqui, por exemplo, galera, está funcionando como canal. Ela dá à membrana a habilidade de permitir a passagem de alguma coisa que provavelmente não passaria pela membrana sem essa proteína canal. Então, a principal propriedade da membrana plasmática, permeabilidade seletiva. Esse nome é muito importante, muito cobrado. Permeabilidade seletiva é a mesma coisa que dizer que a membrana plasmática é semipermeável. Tá? Não são sinônimos as palavras, mas é a mesma ideia. Porque falar que ela é semipermeável significa que ela é permeável a algumas substâncias e a outras não. E ela consegue alterar essa permeabilidade, graças às proteínas transportadoras. Um outro componente importante das membranas, e agora só de membranas plasmáticas animais, é o colesterol. O colesterol está aqui amarelinho, ó. O colesterol vai servir para dar uma integridade a mais para essa membrana. Vai servir para tornar a membrana ainda mais insolúvel em água. Por que só em células animais? Porque as células vegetais vão ter a parede celular, além da membrana plasmática. Aí as células vegetais não vão precisar aqui de um componente lipídico mega insolúvel em água para dar uma integridade maior para essa membrana. E quarto e último componente importante da membrana plasmática serão os carboidratos. Agora, carboidratos sempre estarão conectados ou a proteínas, nesse caso aqui, ou a lipídios. A gente chama de glicolipídio. Quando ele está conectado com as proteínas, a gente chama de glicoproteína. Essa camada de carboidratos sempre será externa, de membranas animais de novo. Na vegetal não faz sentido, porque a parede celular vai estar vedando isso aqui. Essa camada tem a ver com reconhecimento celular. Na aula, eu usei muito aquele exemplo de imunologia. É assim, por exemplo, que o nosso sistema de defesa consegue identificar algo diferente no nosso corpo. Uma membrana plasmática que não seja nossa, que seja de uma outra célula, tá? De um transplante, por exemplo. Ou até mesmo uma glicoproteína viral que esteja brotando aqui, no caso de uma célula estar infectada por um vírus. E é assim que o nosso sistema de defesa consegue, por exemplo, identificar. Esse modelo que a gente trabalhou agora na revisão, desenho aqui, é conhecido como modelo do mosaico fluido. A membrana ela tem que ter fluidez para que a célula consiga se mover. Isso para um animal, né? Um protozoário, quando você tiver necessidade de movimento. Uma célula vegetal, por exemplo, embora seja o mesmo modelo do mosaico fluido, a membrana plasmática vai estar lá meio que selada pela parede celular, né? Mosaico significa o quê? Uma série de substâncias diferentes. É um mosaico, uma variedade. Existem duas especializações importantes que eu quero que vocês saibam de membrana plasmática. A primeira delas é uma especialização para aumentar a superfície de contato, são chamadas microvilosidades. São dobrinhas na membrana plasmática em que você vai ter uma superfície de contato bem maior. Isso acontece principalmente no nosso intestino. No intestino delgado, para você maximizar a absorção de substâncias. A outra que eu queria de vocês, desmossomo, é uma especialização na membrana de adesão celular. Você vai grudar uma membrana na outra. Proteínas de adesão que atravessam aqui entre um citoplasma e outro da célula, como se tu estivesse costurando uma membrana na outra. Vamos lá, lembra sempre dos 3 grandes grupos de transportes. Primeiro grande grupo, transporte passivo, não gasta energia, ponto. Segundo grande grupo, transporte ativo, gasta energia, maravilha. Terceiro grande grupo, não é através da membrana, e sim com movimentos da membrana. A gente chama de transporte em massa ou transporte em bloco. É a tal da fagocitose. Transporte passivo, não gasta energia. Lembrar que difusão é espalhamento natural de moléculas. As moléculas se espalham conforme a sua concentração. Então tá mega concentrado aqui, tende a se espalhar. Então, o nome já te entrega, né? Difusão simples é simplesmente um espalhamento. Então, se está mais concentrado dentro da célula, tende a se espalhar. Pré-requisito da difusão simples, a molécula tem que passar livremente pela membrana. Porque se a molécula não atravessa a membrana, não tem difusão.
Tô espalhando aqui, saindo da célula, porque tá mais concentrado dentro. Tô espalhando aqui, ó, entrando na célula, porque tá mais concentrado fora. Caiu na prova, para e raciocina. Vamos lá. Espalhamento natural. Então as moléculas sempre vão se espalhar para o local onde elas estão menos concentradas. É um espalhamento, é que nem um ônibus lotado, as pessoas tendem a sair e não entrar no ônibus lotado. Quer dizer, esse exemplo para nossa situação no Brasil é complicado, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Claro, beleza. Gradiente de concentração, fluxo natural das moléculas. Então, ó, passagem de um soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem a ajuda da membrana. As moléculas simplesmente passam, difusão. Se eu precisar da ajuda da membrana, o nome do processo vai ser difusão o quê? Facilitada. Tanto uma proteína canal, que está permitindo a entrada de uma molécula, quanto uma proteína transportadora ou translocadora, que está se ligando com a molécula, girando e colocando lá para dentro, tanto faz, os dois processos envolvem a ajuda de uma proteína transportadora, que nós vamos chamar de permease. Permease, tipo, ela tornou permeável, ela está ajudando o transporte. Beleza? Então também a passagem do soluto do meio mais concentrado, mas agora para o meio menos concentrado, mas agora com o auxílio de uma permease. Então é quase a mesma coisa que difusão simples. A diferença é que tem uma permease auxiliando. Caramba, transporte do solvente, qual a diferença? O solvente ele não concentra, o solvente dilui. Então o solvente universal quem é? Água. Então, sim, tem um nome específico para o transporte de água. A água é a substância que tem maior quantidade de todos os seres vivos da face da Terra. A água sempre vai ser a substância em maior quantidade dentro das células e fora das células. Então, tudo sempre vai estar em água dentro dos seres vivos. Então, poxa, merece um transporte exclusivo para ela. Osmose. Legal? Então, olha aqui, ó. Se aqui nesse meio, tá, eu tenho água salgada e aqui eu tenho água doce, a água salgada está mais ou menos concentrada? Tá mais, tem sal. Por que a água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado? Porque a água tende a diluir e não concentrar. É difusão de água. Se aqui eu tenho, tá, uma menor concentração, significa que eu tenho mais água do que aqui, em relação ao soluto. Daí a água passa do meio menos concentrado para o meio o quê? Mais concentrado. Dá para não decorar? Dá, perfeitamente possível. Deduza na hora. Evite as decorebas. Deduza na hora. Osmose, transporte de água. É solvente. Então a água sempre vai querer diluir e não concentrar. Nomenclatura para as soluções, tá? Nomenclatura. Quando você fala que o meio é isotônico, significa que esse meio está numa concentração semelhante, iso, igual. Quando você fala que o meio é hipotônico, significa que o meio está muito menos, menos, concentrado que a célula. Quando você fala que o meio é hipertônico, significa que ele está muito mais concentrado. Então, você falar meio e não completar com nada, está se referindo ao meio extracelular. Agora, se você fala meio intracelular, significa que você falou que dentro da célula está hiper. E se dentro da célula está hiper, o que vai estar fora? Então tome muito cuidado, é por isso que eu sempre tento ensinar a não decorar e sim você pensar na hora, porque pode aparecer uma série de pegadinhas em questões. Bom, em relação às células animais que não têm parede celular, é aquela história. Se a célula está no meio hipotônico extremo, pensa comigo, se o meio está muito menos concentrado, significa que a célula está muito mais concentrada. Daí entra a água. Só que, querido, se entrar água demais, a célula tende ao quê? Explodir. Célula animal, a vegetal não, porque tem parede celular. Maravilha. Meio isotônico, concentração semelhante, a célula fica no seu formatinho bonitinho. Se o meio tiver hipertônico, agora a água tende a sair, processo que nós vamos chamar de crenação, a célula vai desidratar. Pode matar a célula, isso inclusive. Beleza. Bom, lembre-se, células vegetais acontecem os mesmos processos, só que a célula vegetal nunca vai explodir por excesso de entrada de água. Ela pode morrer? Pode. Tome cuidado com peguinha, mas ela nunca vai explodir. Vai entrar água demais, tá? E aí ela fica túrgida. Enquanto que numa solução isotônica, a célula vegetal fica lá bonitinha, e numa solução hipertônica, ela perde água demais. E aí a membrana plasmática descola da parede. Esse descolamento da membrana plasmática da parede nós chamamos de plasmólise. Bom, transporte ativo. Transporte ativo tem 1 zilhão de exemplos. O exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio. É você entender, tá, o porquê que a célula demanda um tipo de transporte ativo. Quando ela quer ter controle sobre determinada concentração de íons. Então, íons não vão passar livremente pela membrana, a não ser que a diferença de concentração seja muito grande, porque eles têm carga. E essa parte interna da membrana, vocês lembram que é uma parte hidrofóbica, que é apolar, então não vai interagir muito bem com os íons.
Então, olha só, normalmente nas nossas células, o sódio está mega concentrado do lado de fora e o potássio está mega concentrado do lado de dentro. Se eu abrir uma porta de fusão facilitada, ó, se eu abrir um canal, o potássio sai, ó. Se eu abrir um canal de potássio, ele vai vazar. Se eu abrir um canal de sódio aqui, ele vai entrar. Isso é extremamente importante para que o impulso nervoso seja possível. Agora, eu só vou conseguir ter uma saída em massa de potássio se eu abrir um canal se ele estiver mega concentrado dentro. E como é que eu vou manter esse potássio mega concentrado dentro, sendo que a tendência dele é sair? Através de uma bomba. E olha só, é justamente o que a bomba de sódio e potássio faz. Ela se liga com 3 átomos de sódio dentro da célula, aí eu vou gastar o ATP, energia, ela muda de conformação, joga, plaf, esses sódios para fora. Depois ela pega 2 potássios e volta ao normal e vira para dentro. Por que ela é chamada de bomba? Porque ela está indo contra o fluxo. É isso que você tem que entender. Vai cair exatamente a bomba de sódio e potássio em uma prova para vocês? Não sei. Pode ser que caia. É um exemplo clássico. Agora, se você entende o exemplo clássico e eu falo para vocês que no estômago eu tenho uma proteína que está bombeando H+, para cavidade estomacal, justamente para deixar a cavidade estomacal ácida, se eu falo que ela está bombeando, automaticamente já é o quê? Já é um transporte ativo. E é isso que vocês têm que entender. O porquê desse transporte ser chamado ativo. Ele é chamado de ativo porque ele está indo contra o fluxo natural das moléculas. Ele está tirando 3 sódios de dentro da célula, então ele está meio que desafogando a célula. Como a célula está produzindo proteínas, carboidratos, lipídios o tempo inteiro, esse transporte está meio que retirando o excesso. Então ele funciona muito bem para o que a gente chama de equilíbrio celular. Ele também dá uma certa carga. Como ele está jogando sódio para fora, vai ficando mais positivo do lado fora, porque ele joga 3-2. Então esse desbalanço aqui que essa bomba cria é essencial para que a membrana plasmática fique mais carregada positivamente do lado de fora e menos do lado de dentro. E isso é essencial para que o impulso nervoso seja possível. Ou seja, para que neurônios funcionem. Ou seja, para que o sistema nervoso funcione. Os últimos transportes em bloco, só lembrar, pegadinha clássica. Esse transporte ativo é passivo? Nenhum dos dois. Ele é o transporte em bloco ou transporte em massa. É um outro tipo de transporte, beleza? Nós vamos chamar de endocitose, quando é um transporte para dentro da célula, e exocitose, quando é um transporte para fora da célula, beleza? Endocitose aí tem 2 tipos. Se a membrana dobra para dentro, isso acontece uma invaginação, e muitas partículas solúveis em água ali, partículas líquidas, tipo um gotalhão de água é colocado para dentro da célula, nós vamos chamar, tá, de pinocitose. Tá aqui, ó. Esse exemplo, dobrou para dentro, pinocitose. Se eu estou emitindo projeções, que são chamados de falsos pés, justamente porque protozoários, como por exemplo as amebas, utilizam para locomoção. Se eu estou emitindo essas projeções de citoplasma para englobar, nós vamos chamar de fagocitose. E por último, o processo de exocitose é quando você tem uma bolsinha de membrana cheia de coisas lá dentro e aí você funde essa bolsinha de membrana com a membrana plasmática da célula e bluf, coloca tudo isso para fora. Legal? Em outra aula, você já deve ter visto isso em mais detalhes, na aula de citoplasma. Porque nós vamos relacionar 2 processos aqui, ó. Secreção, quando a gente está falando de uma porrada de substâncias importantes que são colocadas para fora, tipo proteínas, e aí estão relacionando com o complexo de Golgi. Ou então, simplesmente, defecação celular. A gente vai chamar de plasmocitose. Quando a gente está colocando uma série de substâncias, são lixos da célula, literalmente o processo é chamado de defecação celular. Beleza, queridos? Beleza, meus queridos? Essa foi a parte de revisãozinha de membrana e transporte. Um abraço, até a próxima.